até acompanhando e mentorando milhares de empresários nos últimos anos, a gente percebeu que esse calcanhar de Aquiles é bastante comum em diversos mercados. A pessoa, ela gerou valor muito tempo para a audiência, de repente ele fala assim, agora vou usufruir de todo esse pensamento meio funcionário público, agora vou usufruir para o resto da vida desse relacionamento que eu tenho com essas pessoas e vou ficar ali só vendendo. Chega uma hora que você para de gerar valor para aquela audiência, você já acessou aquela demanda reprimida e as pessoas não compram mais de você e param de seguir, param de engajar e isso é a falência do seu negócio. Então, Está começando mais um episódio do MDV Cast. Aqui você dará os primeiros passos para a sua empresa conquistar uma marca de valor e se tornar uma referência na sua região. Então aproveita e acompanha a gente também lá no Instagram, @agenciamito. Bom episódio! Episódio de hoje é sobre os perigos do sucesso. Então, foi algo que a gente começou a perceber, que começou a se tornar mais recorrente, que acontece bastante, que a gente está aqui para te explicar. Você que já teve algum resultado com marketing, que teve um bom crescimento, até se você que está ouvindo aqui já se tornou um estudo de caso nosso aqui do Marca de Valor, um resultado passado não é garantia de resultado futuro. Então a gente vai debater um pouquinho aqui sobre os perigos do sucesso e o que você fazer para que não caia nas armadilhas que o sucesso proporciona. Bem-vindo, Tavo. Olá, Evandro. Cara, eu lembro de uma conversa com o Michael Gerber, né, que a gente teve contato com ele há algum tempo. Quem não conhece Michael Gerber é autor do livro O Mito do Empreendedor, e ele falou que todo empresário, ele busca a zona de conforto. A diferença é que a zona de conforto para alguns é diferente da zona de conforto para outros. Então, por exemplo, talvez a zona de conforto para uma pessoa seja ganhar R$10.000 por mês, talvez a zona de conforto para uma outra pessoa seja ganhar R$100.000 por mês. Inclusive, se você perceber o próprio documentário do Michael Jordan, ele fala que sempre que ele se sentia confortável, ele encontrava algum desafio para que ele pudesse movimentar o corpo dele, porque o corpo dele funcionava melhor à base de desafio, e essa era uma forma dele sempre se manter fora da zona de conforto. Porque basicamente o sucesso, né, ele tem diferentes significados para diferentes pessoas, e você precisa primeiro encontrar o que é sucesso para você e segundo encontrar mecanismos para você não sentar no seu sucesso e daí depois ter as consequências negativas do sucesso, né? Um dos nossos valores que está estampado aqui na parede, aqui na Mito, a gente vivencia ele aqui no dia a dia, é muito presente, que se chama crescer ou morrer. Então, e está dentro do nosso código de cultura lá, que o orgulho bloqueia o aprendizado e a evolução. Então, o que acontece quando a gente tem algum tipo de sucesso? É muito comum que se sinta superior, Midas, que onde eu boto a mão vira ouro, que tudo que eu vou fazer daqui em diante vai dar muito certo, eu já atingi e assim por diante. A gente sabe que isso não acontece. Por que a gente fala do crescer ou morrer, né? Tem um outro aspecto do crescer ou morrer que está no Código de Cultura, que diz o seguinte: o que funcionou no passado não vai funcionar hoje em dia, e o que vai dar resultado para o marketing da sua empresa no futuro, muito provavelmente não são as táticas que você está utilizando hoje. Claro que os princípios, eles se mantêm ao longo do tempo. O princípio de gerar valor, o princípio da empresa humanizada e assim por diante. Mas a maneira de executar isso vai mudando ao longo do tempo. Vão surgindo coisas novas, o mercado muda, tudo muda. Então esse valor do crescer ou morrer diz que não existe estagnação, não existe eu alcancei. Existe uma busca contínua de melhoria para que você inclusive mantenha o resultado que você tem hoje. Então, instalar esse princípio na mente do crescer ou morrer faz com que você sempre esteja querendo melhorar, querendo ajustar as coisas. Claro, tá contente com o resultado que tem, mas tá olhando porque sempre tem coisas
a melhorar ali dentro de outra maneira, né? Então, se você pode fazer melhor, por mais que dê o resultado, o que eu posso melhorar nisso daqui? Seguir reinvestindo, porque a comodidade, de fato, faz com que as pessoas retrocedam, né? Até acompanhando e mentorando milhares de empresários nos últimos anos, a gente percebeu que esse calcanhar de Aquiles é bastante comum em diversos mercados. A pessoa, ela gerou valor muito tempo para a audiência, esse é um exemplo, né? A pessoa gera valor durante muito tempo para a audiência, de repente ele fala assim, agora vou usufruir de todo esse pensamento meio funcionário público, agora vou usufruir para o resto da vida desse relacionamento que eu tenho com essas pessoas e vou ficar ali só vendendo. Chega uma hora que você para de gerar valor para aquela audiência, você já acessou aquela demanda reprimida e as pessoas não compram mais de você e param de seguir, param de engajar e isso é a falência do seu negócio. Então, não tem opção da pessoa, né? Pode falar. Não, é que eu vi já estudo de caso nosso que eu fui ver, sei lá, 2 anos depois, eu perdi contato, não tem mais, enfim, não tem mais contato frequente. E São fui tantos, ver... né? Não, mas, enfim, acontece, é normal. E aí alguns eu olhei e tinha uns panfletando pra caramba, tipo, eu sou o máximo e etc. Meio que, ou seja, o conteúdo influente e o trabalho que ele fez de marca de valor fez ele dar um salto. Aí depois que chegou lá, parece que literalmente subiu a cabeça. Nossa, realmente eu sou o máximo, todo mundo me elogia, a minha empresa. Então aí agora... Então, olha, como nós somos o máximo, sim. Compre de mim. Isso, sim. Entrou nessa bolha de nós somos o máximo e tal. Então, assim, volta, né? Bota o pezinho no chão, gera valor, conteúdo influente direto. Inclusive, o tipo de conteúdo influente que você faz hoje, show, dá resultado, mas daqui a um tempo vai ter mais gente também gerando um bom conteúdo. Então, você vai precisar melhorar o seu conteúdo. Parou. O que eu vejo, a pessoa às vezes diz, parou de funcionar, né? Não é que parou de funcionar. Você ficou fazendo da mesma maneira, tipo, você tava aqui. Você parou de funcionar, né? Mas era assim, ó, se você pensar assim, tipo, o mercado tava aqui embaixo, né? Tava embaixo, e aí você tava na barra nota 5, o mercado tava nota 2, aí você ficou no 5 e o mercado foi subindo a barra do mercado. O mercado já está fazendo 6, a média do mercado, né, das empresas em nível na comunicação, já estão em nota 7 e você ficou fazendo nota 5. Lá 2 anos atrás, esses 5 que você fazia era espetacular. Esses 5 que você faz hoje, ele já é igual a todo mundo, ou talvez até um pouquinho pior do que a média do mercado. Então, o sentar no sucesso, eu encontrei a fórmula... encontrei aqui 3, 4 tipos de post que dá muito certo. E fica naquela, tal. E não busca outros formatos, não busca melhorar um design, melhorar uma maneira que escreve o texto. O investimento em anúncio ficou lá estagnado, 2 mil por mês. Não, mas, nossa, 2 mil por mês me dava muito resultado. Tá muito pior o Instagram hoje em dia e etc. Assim, a onda passou e você ficou. Por isso que a gente sempre recomenda, né? E a gente dificilmente recomenda alguma coisa que a gente não faz, que é você ter mentores. O mentor que ele vai cortar sozinho quando você fica arrogante, quando fica orgulhoso, quando acha que é o bonzão. O mentor que vai olhar de fora e vai falar, olha, você está se perdendo, você está fazendo as mesmas coisas, você vai ficar estagnado, você vai tomar na cabeça. Mas é assim, a gente tem mentores em várias áreas da vida, tem mentor de finanças, de planejamento estratégico, de marketing, de vendas, de desenvolvimento pessoal, tem de várias áreas da vida, porque isso é o que vai te movimentando. Quando tu acha que tá bonzão, vem o mentor, dá um tapa na orelha, fica esperto, olha para frente, faz o que tem que ser feito e faz acontecer. Então, busca sempre estar com mentores, porque o mentor que vai te botar na real, né? Esse movimento, né? Porque, assim, é a famosa bolha do ego, né? Você vai se inflando e você para de ver os seus próprios erros porque você está tendo resultado. Que é, você deixa de ver os seus pontos cegos. Então, você tem muito resultado em vendas, por exemplo, você teve uma disrupção daquilo que você tinha de média, sei lá, você faturava
100 mil por mês, começa a faturar 180. E aí, 2 meses seguidos, 3 meses seguidos, 6 meses seguidos, você já pensa, eu sou Pica das galáxias. Sou o pica aqui da região e não tem pra ninguém, e eu boto todo mundo no chinelo, tô arrebentando. E você deixa de olhar onde estão os teus pontos cegos. Então, o que o Tavo comentou de ter um mentor que, mesmo você ganhando, que olha pra você e diz, amigão, você tá deixando descoberto ali. Hoje, esse descoberto não vai fazer, não vai afetar o teu negócio. Mas daqui uns meses, isso pode entrar rachando, entendeu? Então, é uma rachadurazinha que tem ali, que hoje vaza pouco, mas aquela rachadura vai aumentando, 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 de repente, o boi foi com a corda. Então, esse relaxamento, esse euforia por um primeiro resultado que você teve no marketing, legal, tem que ser comemorado, mas bota os 2 pezinhos e segue trabalhando e melhorando. Se você faz 3 posts por semana, tá dando resultado, já tem que ter meta para fazer 5. Comemora e próximo passo, assim, é crescer ou morrer. Crescer, crescer, crescer. E quando eu falo crescer, às vezes tem pessoas que me dizem, nossa, mas parece aquela ansiedade, eu tenho que crescer sempre, não posso parar nunca. Não é isso, não é quantidade de horas que você trabalha, é trabalhar de maneira mais assertiva e mais inteligente. Então, eu te posso até falar que pela Mito, hoje, faz 5 anos que tem a Mito, né? Hoje eu trabalho muito menos do que há 3 anos atrás, que há 2 anos atrás. Então, a gente está crescendo muito mais do que crescia antes, porque a gente foi estruturando a empresa para isso. A gente sempre tem planos de ações para poder melhorar tudo que a gente está fazendo aqui dentro. E isso não quer dizer que sou eu que vou ficar trabalhando aqui até tarde da noite, porque agora a gente não faz mais 3 posts, a gente faz 5, faz 10 e assim por diante, né? Aí tem a ver com o teto da complexidade, que eu acho que vale a conversa, né? Até nessa questão do teto da complexidade, eu não sei quem foi que trouxe essa teoria, né? Mas ela veio escutou do Marcelo, né? É verdade. A primeira vez que eu ouvi foi através do Marcelo Germano, mas o Marcelo ele captou essa teoria de uma outra pessoa e eu não lembro exatamente quando que foi que a gente captou isso daí. Mas o Marcelo ele fala uma coisa que todo mundo tem um teto da complexidade. Desde a pessoa menos bem sucedida até o maior bilionário do mundo, ele vai ter um teto da complexidade. E o que acaba acontecendo? Quando você chega nesse teto, parece que todas as forças do universo te jogam contra, né? Você vai ficando estagnado, até que a sua energia acaba e você começa a perder resultados. Por isso que a gente fala que é crescer ou morrer, porque se você não está crescendo, uma hora você vai morrer, porque essa estabilidade, né? Estabilidade é falado muito hoje em dia, estabilidade não existe. Então você precisa reconhecer que chegou num teto e fazer os movimentos certos para que você possa romper esse teto. Então, por exemplo, um teto que todo empresário tem é montar time. Então ele faz muito bem, por exemplo, a gente viu já centenas de empresários aqui pegando seu marketing para fazer e fazendo acontecer e tendo resultado. Quando ele chega no momento que é para delegar, que é para formar time, ele não consegue. Por quê? Porque é um teto que ele tem. Então o que ele acaba fazendo? Ele acaba recolhendo aquelas energias, fala assim, cara, montar time não dá certo, marketing tem que ser o mesmo, e daí ele acaba super sobrecarregado, tendo que liderar um negócio, tendo que fazer o marketing dele, e ele nunca vai sair daquele teto da complexidade porque ele não tem ferramentas para romper aquela barreira. Então, mesmo que, beleza, rompi a minha barreira, formei time, agora você vai ter uma nova barreira. Então, todo mundo... Por isso que a gente fala de ter mentores, porque uma vez que você romper a primeira barreira, você vai chegar numa segunda barreira e vai precisar de ferramentas, estratégias e conhecimento para romper a próxima. Então, o teto da complexidade acontece com todo mundo, meus queridos. Sim, acontece todo mundo. Até ontem eu postei uns stories ali no nosso Instagram, no @agenciamito. Se você não segue ainda, acompanha lá no Instagram. Lá também tem conteúdo diário. E eu fui almoçar num restaurante lá perto da minha casa, um restaurante muito bom, grande, muito bem feito. Você vê que o dono domina aquilo ali.
Tá muito bem, tá redondinho ali todo o processo. E ele estava no caixa passando o cartão, cobrando dos clientes. Quando eu vejo isso, aí eu fui direto no Instagram. Deixa eu dar uma olhada no Instagram do restaurante. Aí eu olho, aquele Instagram morto, né? Não tem nada, umas panfletagens lá, tipo zero de marketing, procurei outras coisas de marketing, não tem nada. E se eu for perguntar para aquele dono lá sobre por que ele não faz marketing, o que está acontecendo, ele vai dizer que não tem tempo e ele está lá dentro porque ele está lá no caixa, que é ele que tem que fazer aquilo, porque não tem como e assim por diante. O que fez ele chegar até esse ponto que ele tem ali, digamos que ele tenha 150 refeições por dia, foi uma coisa, a dedicação dele, ou ele tá no caixa, o montar o espaço, talvez ele fez umas panfletagens na região e aquilo deu certo. E aí, chega uma hora, quando, sei lá, baixou o movimento, por algum motivo, surgiu um concorrente, alguma coisa mudou, baixou um pouquinho do movimento. As competências e o que ele sabe é ficar no caixa e fazer o panfleto na região. Esse é o teto da complexidade dele. Então, a tendência é ele ficar fazendo mais do mesmo, não ter resultado e ir baixando a energia dele. E aí ele vai para vários subterfúgios de preciso contratar alguém que resolva o meu problema de marketing, tipo, vai acabar caindo no conto do vigário, de buscar alguma coisa milagrosa que ele não precisa entender de nada e que vai resolver o problema dele, multiplicar os clientes do dia para a noite, não vai dar resultado, vai ficar frustrado e assim por diante. Ali é o dono que precisa dar um salto, ele que precisa romper o teto da complexidade dele como dono da empresa. A competência técnica de cozinhar, fazer bons pratos, foi suficiente para ele chegar até 150 refeições por dia. Para ele passar para 250, estou dando um exemplo aqui hipotético, tá? Ou para ele ter 3 lojas, não é só saber cozinhar, ele vai precisar saber de marketing, vai precisar saber de gestão, de pessoas, e de financeiro, e de outras atividades que vão permitir que ele encontre o próximo teto. Porque uma coisa é ele ser dono de uma loja, outra coisa é ele ser dono de 3 lojas, outra coisa completamente diferente é ele ser dono de uma rede de 50 lojas. É um outro teto da complexidade que ele vai precisar romper para que o negócio dele dê um salto. A sua empresa vai até o ponto onde você, como dono da empresa, se desenvolve tecnicamente e comportamentalmente. E isso muda tudo, né? Porque o cara que ele acaba dizendo assim, mas Evandro, eu só quero continuar o que eu tenho aqui, eu tô feliz com o quanto meu restaurante fatura, eu tô feliz com a rotina que eu tenho, tá tudo bem pra mim. O problema é que um dia a conta chega, né? Então, lembra do nosso valor que a gente comentou agora há pouco, é crescer ou morrer. Ou você está crescendo ou você vai morrer. E sabe qual que é o problema? Chega na casa dos 40, 50 anos, a pessoa começa a ficar cansada e esse discurso começa a se tornar mais frequente. Não, eu tô bem, já atingi um patamar legal e etc. O problema é que quando a conta chegar, ele já vai estar com 40 e altos, 50 e tantos, a energia não é a mesma de quando ele tinha 20 e poucos, 30. E daí ele não vai ter energia para conseguir dar um novo salto. E daí, pensa, seus filhos hoje pequenos, daqui a pouco seus filhos vão estar na casa vão ser adolescentes ou jovens adultos e eles vão ter que estar sustentando você que não está fazendo dever de casa hoje. Então, desafie-se, arregace as mangas e siga crescendo. Porque, assim, uma hora a conta chega. Tem um negócio, né, até um bordão do Marcelo, que é as habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar para o próximo nível, né? Tem que estar sempre nesse drive de aumentar as habilidades. Inclusive, o cara mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, ele está sempre, se você perceber as entrevistas dele e os depoimentos que ele dá, ele com 70 e vários anos, ele tem quase 80 anos, ele está lá aprendendo sobre startup,
visitando a Singularity, se desafiando. O cara é quase um oitentão, então se ele oitentão segue estudando, quem é você aí na casa dos 40, 50 para parar de se desenvolver? Então faz o dever de casa, gente. Quando eu falo sobre isso, aí tem gente que me diz, mas vai viver a vida, como se ele não estivesse vivendo a vida, né? E como se ele não estivesse aproveitando. O próprio Marcelo hoje vai ser o episódio onde vai citá-lo, né? Diz que existe uma grande diferença entre o trabalho duro e o trabalho burro. Então, assim, até tem acho que um episódio lá no início, que é como uma empresa funciona de verdade, que o Marcelo participou, ele falou sobre isso também. Que não quer dizer que você vai ter que se matar trabalhando, que vai ter que virar à noite com 50 anos para poder seguir fazendo a empresa crescer. É trabalhar de maneira mais inteligente. Você pode fazer a mesma coisa aprendendo marketing, estudando. Você vai ter a mesma quantidade de horas trabalhadas, mas direcionando melhor onde você está trabalhando, onde você está se desenvolvendo e como aquilo vai se desdobrando dentro da sua empresa. Então, assim, de fato, o sucesso ele é muito sedutor, principalmente os primeiros resultados de marketing. Deixa a gente entusiasmado. Eu fiquei entusiasmado as primeiras vezes quando a gente começou a ter resultado com marketing na nossa empresa, até na empresa antes da Mito que a gente tinha. Fica super entusiasmado. Dá uma alegria de um esforço que tem, porque existe uma rampagem até o marketing começar a te trazer um resultado constante para a sua empresa e tem um esforço ali no início. Poxa, do conteúdo influente, o diferencial de valor, o investimento em anúncios, o frio na barriga, de plantar para daqui a pouco colher, aí depois de 3 meses, 4, começa a vir um resultado, 6 meses, começa a ter um bom resultado, melhor ainda. Então, você se sente gratificado pelo resultado, pelo esforço que você fez e dá aquele sentimento, nossa, encontrei, acertei a mão, descobri como faz. É muito sedutor, né? É muito louco que tem um mentor norte-americano chamado Dan Sullivan, e ele tem uma teoria do 10x. Ele fala assim, independente de onde você esteja hoje, em algum momento da sua vida, você percorreu um caminho para chegar ao que você está hoje. Divide o que você tem hoje por 10. Vamos supor que o seu 10x, né, você hoje está lá ganhando 10 mil reais por mês, só que em algum momento da sua vida você ganhou 1.000. E daí ele fala que o mesmo caminho, aqui é psicológico, é mental, tá? E desafios internos. O mesmo caminho que você percorreu para ir de 1.000 a 10 mil é o mesmo caminho psicológico em termos de desafio, de aprendizado, de novas ferramentas, de ir lá e fazer acontecer, de ir de 10 para 100. Então, é só você ver, porque você tem suas próprias ferramentas, né? O que a gente chama das suas memórias de triunfo. Você tem as próprias ferramentas que fez você chegar até onde você chegou. Agora é só continuar fazendo o que você já fez para chegar onde você chegou. A atitude, então, né? Em termos de atitude, com certeza. Tipo, pensa, o médico ele fica, 5 anos fazendo uma faculdade, mais 2 anos fazendo uma residência, mais 3 anos fazendo uma especialização. Ficou lá 10 anos da vida dele estudando, aí de repente ele estagna. Tô aqui ganhando meus 30 mil reais por mês, não é bom, mas também não é ruim, e ele acaba entrando numa zona de conforto. Se ele se dedicar o mesmo que ele se dedicou a ele, né, aos estudos, e ter a atitude de ir lá e fazer acontecer, e fazer plantão e não sei o que, pelos próximos 10 anos da vida dele, a possibilidade que ele alavanque os resultados dele são gigantescas. Só que não só os médicos, né, foi só um exemplo, mas todas as pessoas eles chegam nesse ponto óptimo e entram numa zona de conforto, e isso acaba minando os resultados deles no longo prazo. E o problema, como eu falei, a conta chega quando a pessoa está sem energia. E assim, é a atitude que a pessoa teve naquele período, né? Pegar o teu mesmo exemplo do médico. Não é que no próximo trecho, se ele fizer as mesmas coisas, vou fazer plantão até de madrugada, etc. Não são as mesmas coisas, mas com a mesma atitude numa outra área, que é o que vai te dar alavancagem. No caso aqui, a gente está sempre citando porque é a área que é o nosso produto principal, que é o marketing,
Porque obviamente você está ouvindo aqui provavelmente porque você quer melhorar o seu marketing, fazer a sua empresa crescer. Então, por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Digamos, meu Deus, se você colocasse 50%, menos que 50% da energia que você colocou para formar a empresa, 50% dessa energia para você aprender marketing, meu Deus, sua empresa deslancharia. E eu falo isso completamente tranquilo pelos resultados que a gente viu os clientes fazendo, assim. Então, não tem jeito. É crescer ou morrer. Cara, gastar tutano, se desenvolver, zona de conforto mata, teve resultado, show, parabéns. Meta batida é meta esquecida. Próximo passo e seguimos adiante, felizes, cada dia melhor. Ou um dia você vende a empresa, fazer outra coisa da vida, mas enquanto você estiver no contrato social, bem-vindo ao clube. Não, se desenvolver. Assim, você se desenvolver, mesmo estando no conselho, você tem que se desenvolver. Não tem como. Para você poder... Ser um bom conselheiro para dar bons conselhos, né? Mas é real, porque senão você vai estar... Você está no conselho, está lá no board da empresa, um dinossauro, a empresa crescendo, evoluindo, já está no outro estágio, dando conselho de 10 anos atrás, né? Então, acho que isso é para todo mundo. Inclusive, assim, a gente olha de longe, tá, pessoal? Para quem tem interesse aí em se inscrever no Marca de Valor e etc., a gente vê de longe as pessoas que vão ter resultado. Eu lembro da Gi, que tu gravou o case com a Gi no início da semana. A gente fazia, para lançar a turma do Marca de Valor, a gente fazia uma semana de aquecimento, a gente dava alguns conteúdos, dava algumas dicas gratuitamente, para que as pessoas começassem a experimentar um pouquinho dos resultados do método, e daí depois a gente abria oferta para as pessoas poderem comprar. Olha só que loucura! Naquela semana, eu estava em contato com as pessoas no grupo do Facebook, etc. A Gi me azucrinou tanto. Eu falei, cara, essa guria é tão dedicada, mas tão dedicada que ela merece ter resultado no futuro. Só que no fundo, até comentei dela com o Evandro naquela época, eu não acreditava que ela fosse capaz. Por conta de vários empecilhos que ela tinha do negócio dela, bloqueios mentais, ela falava um puta de um techniquez nas mídias sociais, aquilo me tirava os nervos, e eu falei, cara, essa guria vai ter que penar para ter resultado, sem contar outros desafios que ela tinha na vida pessoal que ela compartilhou com a gente. E recentemente ela me grava o case dizendo que ela está trabalhando com aquilo que ela ama, que ela está com a agenda lotada, que ela pensa em expandir um negócio, em abrir uma clínica, coisa que há poucos meses atrás era inimaginável para ela. Ela mesma disse, né? Que ela disse, nossa, se tornar um case mesmo era algo hipotético, impossível. Eu acho que foram 8 ou 9 meses depois que a gente acabou gravando, fez o Marca de Valor online, foi pro mentoring e assim por diante. Maravilha, pessoal. Recado dado para quem já teve algum tipo de resultado, que já deu uma crescida. Mergulhe dentro de si, agradeça e dê o próximo passo. Parabéns por você estar aqui ouvindo, quer dizer que você é uma pessoa de sucesso, né? Senão, provavelmente, nem esse título não tenha te chamado a atenção para você estar aqui ouvindo. É isso aí, pessoal. Parabéns aí por todos vocês. Continuem seguindo @agenciamito e também ouça o nosso podcast, talvez você esteja ouvindo esse podcast aqui no YouTube, e nos vemos aí no próximo. Valeu. Tchau, tchau.